Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Cumprimento a todos com muita alegria nesta manhã de domingo. É sempre uma alegria renovada poder conversar com vocês sobre quaisquer temas escolhidos pela direção da casa, porque são todos verdadeiramente enriquecedores para nosso espírito nessa jornada evolutiva rumo à perfectibilidade. Na manhã de hoje, nós vamos tratar da lição número 162 do livro Pão Nosso, na qual, denominada Manifestações Espirituais, na qual o benfeitor Emmanuel vai discorrer sobre as palavras de Paulo contidas no versículo 7 do capítulo 12 desta carta. Mas eu gostaria de ler, antes do tema proposto, eu gostaria de ler todo o capítulo 12 para que possamos entender verdadeiramente aquilo que Paulo quis nos dizer. Então, Paulo diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Noutras traduções podemos encontrar: Jesus é anátema, né? Anátema, excomunhão, né? Expulsão da igreja. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Palavras de Paulo, contidas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ora, a mediunidade, ela não é algo recente, objeto de estudo recente. Kardec codificou a doutrina, os ensinamentos do Espírito no seu Pentateuco kardeciano, assim conhecido. E no livro dos médiuns, ele discorre sobre a mediunidade, os médiuns, os tipos de mediunidade, né? Os riscos que correm aqueles que não sabem se utilizar muito bem, né, desse atributo especial que Deus nos contempla. Então, a mediunidade não é nada novo. A mediunidade, ela vem sendo praticada desde tempos imemoriais, desde os tempos do homem primitivo. Evidentemente que ele não sabia que existia um Deus único, ele não sabia que existia vida após esta vida, né? Eram homens simples, rudes, que se dedicavam tão somente a caçar, né? A querer se alimentar, se abrigar da chuva, dos raios, dos ventos. Então, eles consultavam, né, ao seu modo, né, os astros, né, aqueles que já tinham partido antes, para saber o que fazer em determinadas situações com relação ao plantio, né, à colheita, porque eles só precisavam de recursos assim muito simples, né, essenciais, evidentemente, como alimentação, o seu vestuário, né, se proteger de brigas entre tribos, mas ele consultava o seu modo aquela divindade, né, distante que ele não conhecia, mas que ele sabia existir e que ele esperava obter respostas. Toda a Bíblia está contida de eventos que demonstram que desde a antiguidade, lá na época de Moisés, as pessoas consultavam os mortos. Daí, Moisés ter proibido a consulta aos mortos, porque estava sendo banalizada essa atividade. Todo mundo estava consultando por qualquer motivo, não é? Por motivos fúteis, banais. Então, para aquele momento, teria se tornado realmente um problema, de certa forma, que envolvia perigos, né, para a estabilidade daquele povo conduzido por Moisés. Mas, se nós formos para o livro de Samuel, nós vamos verificar, por exemplo, Saul, quando ele vai para a feiticeira de Endor, vai perguntar, porque os filisteus tinham cercado lá onde ele se encontrava, e ele queria saber qual seria o futuro dele. E ele pede, então, à feiticeira que invoque a Samuel. Então, quando a feiticeira invoca Samuel, Samuel diz para Saul: por que me invocaste?
e Saul cai por terra e diz que Deus tinha se afastado dele, mas ele queria saber qual o futuro dele diante da batalha vindoura, né? E é dito a ele então que naquele dia mesmo ele seria chamado, né, a vida no outro plano, né, e que Israel seria efetivamente levado à condição de cativos. Jesus foi o nosso maior médium, o médium de Deus. Ele tinha uma mediunidade completa, porque ele é um ser crístico, sem nenhum vício moral. Tudo no Cristo é amor. Então, ele curava, realizava prodígios, né? Lembremos-nos daquela situação em que ele estava no deserto e lá foi tentado por um espírito, né, que na Bíblia é chamado de Satanás, e que ele expulsa, porque ele tinha as condições morais para isso, não é? E nós temos muitos outros exemplos, né, dessa comunicação, porque o Livro dos Espíritos vai nos dizer na questão 159 que todo aquele que num grau ou noutro, não é, recebe a influência dos espíritos, não é, porque essa é uma condição. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, também vai nos dizer, depende da condição orgânica do homem, não é? Qualquer um que receba, então, a influência dos espíritos, isso não é privilégio de ninguém, mas então, qualquer um que receba, ele pode ser considerado um médium. Pois bem, Paulo ali quis nos dizer, naquela carta, que todo o corpo de uma igreja, né, nesse momento ele se dirigia aos coríntios, porque Corinto era uma cidade grega muito movimentada, o comércio lá era muito pujante, ela era visitada por muitos estrangeiros, lá existiam muitos deuses, porque os gregos cultuavam muitos deuses. Deus da caça, Deus do vinho, Deus do sol, Deus da chuva. Tinha Deus para todos os eventos, não é? E, além disso, além dos deuses cultuados pelos gregos, existiam outros povos que por ali passavam e que cultuavam deuses também, povos pagãos, como Paulo diz, né? E o que Paulo foi dizer à igreja nascente ali em Corinto, né? Foi dizer que todos eram irmãos, que todos eram filhos do mesmo Deus, que todos mereciam respeito, porque antes só se conhecia o culto atribuído aos deuses pagãos. E o que era o culto atribuído aos deuses pagãos? Era aquele culto que exigia sacrifícios, que exigia movimentos bruscos, como se o Deus fosse um Deus humano, não é? Que tivesse atributos humanos e que precisasse se alimentar, né, daquelas oferendas, daquelas manifestações grotescas que eram apresentadas aos deuses. Paulo vai dizer que esse tempo deve ser considerado já passado, que naquele momento eles já dispunham, né, do conhecimento do evangelho deixado por Jesus, que era um evangelho de amor, e que todos são considerados irmãos, filhos de um mesmo Deus, pessoas que deveriam ser consideradas valiosas, porque aos olhos de Deus somos todos seus filhos, e ele distribui os valores para todos nós da maneira que quer, não é? E que devemos compreender aquilo que já podemos oferecer ao outro, mas sabendo que tudo deve ser dado com amor. Jesus era puro amor. Então, Leon Denis, no livro
o problema do ser, do destino e da dor, ele vai dizer que todo o poder da alma se resume em 3 aspectos. Ele vai montar esse poder da alma num tripé, baseado em 3 verbos bastante proativos, bastante poderosos, né? Que são querer, saber e amar. Querer, ele vai dizer que é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se pretenda atingir. Desenvolver essa vontade e aprender a dirigir essa vontade para aquele alvo, né? Sem simplesmente imaginarmos que temos a capacidade de fazer alguma coisa e sair distribuindo informações, né, de qualquer sorte, de qualquer modo, né? Não é assim. Ele vai dizer que primeiro a gente define o alvo e depois a gente deve convergir toda a energia para aquele alvo, mas sabendo exatamente desenvolver a vontade, né, para que aquilo seja realmente profícuo. Depois ele vai dizer que nós deveremos também saber que depois do querer é o saber, porque sem o conhecimento profundo das leis, né, e das coisas, o pensamento e a vontade podem se transviar e aquele alvo para o qual se destinou toda a energia, né, toda a vontade, vai ser corrompido. Então, que nós devemos ter conhecimento, nós devemos estudar. O médium, ele deve, aquele que já que possui alguma floração mediúnica, como dito no livro Consolador, ele deve estudar, ele deve se debruçar sobre o livro dos médiuns, ele deve conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deve conhecer o livro dos Espíritos, ele deve entender de que maneira é efetuada a comunicação entre os planos, para que ele não se perca, né, movido pela vaidade, pelo orgulho, né, pela ambição de querer se tornar o maior, né, aquele que mais sabe, quando na verdade Paulo vai nos dizer, somos todos membros de um mesmo corpo, ou seja, somos todos filhos de Deus, né? Então não importa se nós possuímos uma capacidade mediúnica considerada por outros, né, como incipiente, insignificante, que dela possamos fazer o melhor uso, né? O melhor uso com amor, sabendo que aquilo vai beneficiar alguém e não nos mantermos ali apegados à ilusão de que nós somos os salvadores da pátria. Muitos médiuns têm se perdido por isso. Então, Leon Denis vai dizer que além do querer e do saber, vem o terceiro verbo, que é amar. E esse eu vou ler para vocês. Que ele diz que o mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar por engrandecer, por desenvolver no sentido do belo e do bem a civilização, a sociedade humana, que tem as suas chagas e fealdades, sem dúvida, mas que é rica de esperanças e magníficas promessas. Essas promessas transformar-se-ão em realidade vivaz no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com o foco de amor, que é o esplendor de Deus. Então, sem amor, nada que fizermos terá sido útil, porque terá sido tão somente representação da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? E que muitas vezes, com isso, poderemos perder uma encarnação inteira por conta de quirelas, de coisas tão pequenas, né? Então, agora vamos ao texto propriamente dito de Emmanuel, que é a lição 162 do livro Pão Nosso. E ele vai dizer assim: com a revivescência do cristianismo puro, né, dos ensinamentos puros, lá da igreja primitiva,
Nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. No livro Consolador, Emmanuel vai nos dizer, na questão 384, que não se deve provocar o desenvolvimento da mediunidade. Não, deve ser uma floração espontânea, ele diz, né? Mas que uma vez identificada, por menores que sejam, né, essas manifestações, essa floração mediúnica, ela deve ser desenvolvida com amor, com as melhores disposições para o trabalho, com boa vontade, né? Porque afinal, ele nos diz, toda a tarefa mediúnica é realizada pelos espíritos superiores. Tem um livro, não me lembro qual, onde André Luiz nos diz que a nossa condição moral ainda é tão pequena e que os médiuns dão tanto trabalho aos espíritos superiores que poderiam estes fazer muito, muito, muito mais coisas. Mas eles esbarram, né, na nossa condição moral pequena ainda, movida pelo orgulho, pela vaidade, né, pelo ódio, né, pelo sentimento de se achar superior, né, de julgar a condição do outro. Então, se nós fôssemos mais leves, vamos dizer assim, né, os espíritos poderiam utilizar-se muito melhor das faculdades mediúnicas dos encarnados para ajudar muito mais pessoas. Então, ele vai dizer, em determinados centros de serviços, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Noutro livro de André Luiz, Os Mensageiros, nós nos lembramos aqui de um caso que André Luiz, sendo auxiliado pelo seu benfeitor Aniceto, ele pôde conhecer diversos espíritos numa determinada colônia. Todos os espíritos ali, relatando para ele, André Luiz, o mau uso que tinham feito das suas faculdades mediúnicas. Chamou-me a atenção o caso de um. Ele encarnou e foi-lhe dito lá no plano espiritual que ele viria com uma capacidade mediúnica muito, muito, muito extensa, né? Muito rica, e que ele deveria usar essas qualidades mediúnicas para ajudar, para auxiliar o próximo. Mas quando aqui chegou, ele descobriu, né, que ele era um médium, muito requisitado na casa lá onde ele trabalhava, e ele foi descobrir, então, né, passou a se especializar, vamos dizer assim, na descoberta do que foram algumas pessoas, né, com as quais ele convivia. Então ele descobriu que muitos tinham sido seus colegas lá na Inquisição, lá nos, né, séculos XV, XVI, não me lembro, mas bem no auge da Inquisição. E ele pôde descobrir, encarnados, alguns daqueles que tinham sido confrades dele, né? Encontrou algum que estava cego, encontrou um outro que vivia numa situação de extrema penúria, mas todos tinham sido sacerdotes lá daquela época junto com ele. Então ele se especializou nisso, em descobrir o que as pessoas tinham sido, e todo mundo vinha procurá-lo para saber. E com isso ele auriu recursos, né, indevidamente. Não se pode cobrar daquilo que lhe é dado de graça. Então muitos espíritos se perdem por isso, porque cobram daquilo
que não fizeram nada para que fossem adquiridos. Foi dado por Deus, né, gratuitamente. Então ele se perdeu e no plano espiritual, então, ele vai encontrar muitos espíritos que vinham perturbá-lo e dizendo: ah, diz para mim o que eu fui em época tal, diz para mim o que eu fui, né, em época tal, o que eu fui na outra encarnação. E ele se viu extremamente perturbado porque, né, não pôde ter paz, a paz que ele imaginava pudesse alcançar, sendo ele um médium de tão grandes possibilidades. Então, Emmanuel continua dizendo: enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, aquilo que nos disse Leon Denis lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? A grandeza do homem se apoia no tripé: querer, saber e amar. Então, enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Natural, basta que estude, basta que compreenda o seu papel no mundo, né? Muitas vezes o indivíduo está numa casa espírita, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, né? Onde os nossos amigos dizem que recebem o próprio Deus, quando nós sabemos que se tratam de espíritos, mas que começa assim, vai descer, porque já falam diretamente com o próprio Deus. Não, aquele que fala com o espírito mais humílimo, né? Aquela mensagem vai ser utilizada para o bem de outrem que precisa dela. Então, se na casa fraterna eu não sei ainda, eu não sou clarividente, eu não sou médium de audição, eu não sou um médium que tem o dom de curar, eu sou um médium que sabe psicografar, né? Então, mas aquela minha psicografia de um espírito que nem assina o seu nome, às vezes é de tão grande valia, mas muitos já querem receber mensagens de São Luís, de Erasto. Não é assim, não é? É preciso que tenhamos todos nós, em quaisquer atividades, humildade e amor. Então, Emmanuel diz: muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva da superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Não devemos nos esquecer da vida que levava Chico Xavier, um médium de recursos muito grandes. Mas lembremos-nos da humildade, né, daquele senhor que vivia lá na casa da prece, num quarto pequenininho. O quarto de Chico era um quarto pequenininho, com a caminha de solteiro, né, um quartinho simples. Mas quais foram as primeiras recomendações de Emmanuel, se não a primeira, quando perguntou se ele aceitava trabalhar com ele, não é? Que ele tivesse disciplina, disciplina e disciplina. E dela, Chico nunca se afastou, nunca, humílimo, mas que recebia mensagens de rainha de França, né, que conversava, né? Tem uma história dele conversando com uma pobre mendiga que carregava uma boneca, era conhecido como Maria Boneca, mas Chico disse que ela tinha sido uma rainha de França. E ele recebeu quantas mensagens que nós não daremos conta de ler numa encarnação. E Chico não ficou rico. Nunca comercializou nada daquilo que recebeu dos espíritos, porque ele dizia assim: eu só sou um carteiro. Veja a humildade de um grande médium, né? Então ele diz assim: muitos nem se abalançam no suor da conquista sublime, inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço, né? Só querem receber as benesses, os resultados mormente, né,
vultosas daquilo que supostamente acham que podem dispor, né? E tem muita gente que diz, eu vou procurar aquela casa porque os médiuns lá são fortes, né? As mensagens lá são boas, de peso, né? E quem nos garante que aquelas mensagens sejam realmente de espíritos, né, nobres? O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer que muitas vezes, né, a espiritualidade permite, né, que espíritos zombeteiros, né, brincalhões, galhofeiros, venham dar comunicação aos médiuns para que lhes seja testada já a sua condição moral. Porque o homem tem o livre-arbítrio, né? E ele pode utilizar para o bem ou para o mal aquela qualidade mediúnica que possui. Então, muitas vezes, vem espíritos galhofeiros, zombeteiros, né? E as pessoas que também lhes fazem perguntas vão receber também respostas, né? Das quais os espíritos vão rir depois, né? Vão fazer graça, né? Da tolice daqueles que lhes consultam. Então, é preciso que o homem tenha vontade de fazer aquilo que Leon Denis diz, né? Canalizar o seu conhecimento, né? Aquilo de que ele já dispõe para um alvo, mas de maneira equilibrada, baseada no estudo, no conhecimento. Continua Emmanuel dizendo, inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. Simão Pedro, né, disse, Senhor, quando Jesus disse que iria partir, ele disse, Senhor, aonde vais, né? Eu vou contigo, não existe lugar algum onde tu possas ir que eu não possa te acompanhar. E Jesus disse, Pedro, aonde eu vou, você ainda não está pronto para me seguir, né? E quando Pedro viu o amigo no flagelado no Calvário, ele não pôde compreender ainda, né, a grandiosidade, né, do exemplo trazido pelo Senhor, né? Do quanto Jesus estava se entregando ao flagelo por todos nós. Então, é preciso que nos lembremos disso, que nós precisamos, sem dúvida, né, do conhecimento e do amor. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual, todavia, quem possua faculdade humilde não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Como disse André Luiz, né, afinal, o trabalho mediúnico, ele é todo realizado pelos espíritos superiores. Então, a recomendação de Paulo, né, e do nosso benfeitor Emmanuel trabalhemos todos aqueles que dispõem de qualidades mediúnicas, por mais que alguém diga que é incipiente, né, que trabalhemos com amor, com afinco, que ao sair de casa, né, diga, Senhor, eu vou realizar o meu trabalho da melhor maneira possível, né? E todos aqueles, né, que se encostarem em mim, né, todos aqueles que me procurarem, que me buscarem, que eu possa compreender, né, que eu possa decifrar, que eu possa tem uma conhecida palestrante de Manaus, que ela diz que tudo deve ser ticadinho no jaraqui, que é ticar um peixe bem miudinho, né, para que se possa compreender, né, o porquê das coisas, porque estamos ali naquele centro, porque temos essa qualidade, não temos outra.
Muitas vezes, né, nós somos só estamos preparados para psicografia, noutros para dons de curar efetivamente, mas são todos dons dados pelo mesmo Deus, né? E que devemos desenvolver tudo com amor. Para finalizar, eu trouxe aqui o capítulo 13 da mesma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele diz assim: o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que saibamos aceitar as benesses que o Pai deixa que recaiam sobre nós com humildade, né? Sabendo que tudo nos é dado tão somente para que ajudemos, para que sirvamos ao nosso próximo. Diz-nos o Evangelho que nós vivemos tão somente para duas coisas: amar e servir. Muita paz, muita luz, muito obrigada.